Olá, seguidores do Treino em Foco, tudo certo? Dando continuidade essa semana com o tema Anatomia e Cinesiologia nos exercícios de treinamento resistido com peso, no TRP, na musculação. Hoje nós vamos analisar o levantamento terra, vai ser bem interessante. Acompanhe o vídeo. Bem, seguidores, como eu já detalhei na chamada, hoje nós vamos trabalhar então a anatomia e cinesiologia do levantamento terra e gostaria de já deixar bem claro para vocês que o movimento do levantamento terra ele é muito similar ao movimento do agachamento. Consequentemente, os grupos musculares envolvidos, em algumas situações, eles são praticamente os mesmos. Então, no vídeo de ontem, nós vimos os eretores da espinha. Então, todos os músculos, os grupos musculares que compõem o grupo maior, denominado de eretores da espinha, como por exemplo que nós temos agora aí na tela os multifídios, eles também irão participar agora no levantamento terra, já que eles terão a mesma incumbência, os multifídios e todos os demais grupos que compõem os eretores da espinha. Como nós vamos apresentar aqui na tela em detalhe, e nós vimos ontem também os semiespinhais torácicos, os espinhais torácicos e o longuíssimo, entre outros, como nós vimos ontem, e vou apresentar na tela hoje aqui para vocês. Então, os grupos musculares que nós falamos ontem, e especificamente os eretores da espinha, eles vão cumprir no exercício de levantamento terra exatamente a mesma função cinesiológica que cumpriram ontem no exercício de agachamento. Ou seja, a estabilização da coluna vertebral. Uma contração isométrica desse grupo muscular, que é composto por vários grupos isolados de músculos, os eretores da espinha têm a função de manter a estrutura da coluna vertebral ereta, com as suas curvaturas anatômicas e fisiológicas normais durante a execução do exercício de levantamento terra. E isso é importante para que nós tenhamos uma maior preservação, principalmente de discos intervertebrais, fazendo uma manutenção das curvaturas da coluna durante o esforço de agachamento ou de levantamento terra. Então nós podemos ver aí os espinhais torácicos, semiespinhais sendo apresentados, são os grupos musculares eretores da espinha fundamentais para a estabilização da coluna vertebral em diferentes exercícios, em vários exercícios. Esse grupo muscular ele é importantíssimo, mas também, falando hoje aqui do terra, ele é fundamental na execução do terra, é extremamente tensionado esse grupo muscular, é extremamente exigido e, portanto, é extremamente treinado. Com cargas progressivas e adequadas, nós teremos um bom treinamento dos eretores da espinha, tanto no agachamento quanto no exercício de terra. De uma forma isométrica, é verdade, essa tensão que será gerada sobre esses músculos, mas uma tensão forte e significativa. Um detalhe importante que eu não comentei ontem, mas a gente viu no vídeo, é o trabalho também do transverso do abdômen. Então aqui nós temos o quadrado lombar e o transverso do abdômen sendo posicionado. Vejam bem, na sua face, desde a face posterior sobre o quadrado lombar, rodando lateralmente até a sua face anterior. Na sua face anterior, o transverso do abdômen tem uma fáscia tendínea, uma aponeurose, que conecta o ventre muscular a essa região anterior. E as fibras do transverso do abdômen, se nós percebermos bem e observarmos bem aqui, elas ficam transversas em relação ao eixo longitudinal do corpo. Por isso o nome transverso do abdômen. E quando essas fibras contraem, elas vão comprimir a área visceral ao encontro da região lombar da coluna vertebral, como nós vamos poder perceber agora. Vejam bem, relaxamento do transverso e vamos voltar numa contração do transverso do abdômen, comprimindo a região visceral junto à região lombar, junto ao assoalho pélvico e gerando aqui uma pressão intraabdominal forte, formando um bloco de sustentação que contribui com o posicionamento da coluna vertebral. Essa é a importância do transverso do abdômen junto ao agachamento e junto ao levantamento terra. Então vejam bem, relaxamento do transverso. Nós vamos rodar mais uma vez aqui para vocês. Então o quadrado lombar, sobre o quadrado lombar o transverso do abdômen, que roda e se fixa à frente nessa face tendínea, aonde não é mostrado agora aqui, mas obviamente passaria o músculo reto abdominal sobre ele. Como eu comentei, as fibras do transverso do abdômen são transversais em relação ao eixo longitudinal do corpo e a contração do transverso do abdômen, como vocês podem perceber, ela comprime e gera uma pressão intravisceral mais forte. Essa pressão intravisceral forte é que justifica-se o trabalho do transverso do abdômen
fazendo uma espécie de apoio, um bloco de apoio, contribuindo com a estabilização da coluna vertebral. Então, por isso que durante o agachamento e o terra, nós temos um trabalho bem forte do transverso do abdômen, junto também com o reto abdominal, que no vídeo anterior não era apresentado. O trabalho dinâmico do reto abdominal, como vocês podem perceber aí na tela, ele movimenta a região lombar da coluna vertebral, como nós podemos perceber aqui, ou movimenta a pelve em retroversão pélvica, alterando a curvatura da lordose lombar, minimizando a curvatura da lordose lombar. Vamos rodar mais uma vez, para que nós possamos interpretar. Então, flexão lombar da coluna vertebral, o reto abdominal contraiu, teve como ponto fixo a pelve, então o músculo ao contrair tracionou a região torácica ao encontro da sua inserção, região pubiana da pelve. E aqui nós tivemos uma movimentação da região lombar da coluna vertebral. Vou voltar um pouco para que nós possamos ver essa movimentação, então, lombar da coluna vertebral, essa flexão lombar da coluna vertebral durante a contração do reto abdominal. Mas vejam bem, antes o ponto fixo era a região pélvica. Agora o ponto fixo passa a ser a região torácica. E nessa situação, permitindo a mobilidade da região pélvica, nós teremos uma retroversão da pelve. E quando nós executamos esse exercício, desde que venhamos a movimentar a pelve, nós estamos fazendo um trabalho dinâmico para o reto abdominal. Entretanto, no exercício de agachamento e terra, que nós vamos analisar já logo na sequência, o reto abdominal junto com o transverso do abdômen, a função deles é um trabalho isométrico, gerando uma pressão intravisceral, um bloco fixo de apoio e contribuição à estabilização da coluna vertebral. Então, o trabalho do reto abdominal e do transverso do abdômen durante o trabalho de agachamento e durante o trabalho do terra é um trabalho isométrico. Manutenção da posição da coluna, manutenção da posição do tronco como um todo, gerando uma pressão visceral, associado isso obviamente aos oblíquos, uma pressão visceral significativa e manutenção da coluna vertebral. Essa é a aplicação básica. E agora nós vamos ver o porquê mantermos uma boa estabilidade da coluna vertebral, uma boa estabilização da coluna vertebral, mantermos a curvatura fisiológica anatômica natural da coluna vertebral durante o exercício do terra. Então vamos ver aqui. Nós temos aqui uma execução, esse é um vídeo bem interessante, disponível gratuitamente, todos eles no YouTube. O indivíduo fazendo a execução do terra com o equilíbrio da curvatura da coluna vertebral. Eu vou voltar um pouquinho aqui para que nós possamos ver. O indivíduo aqui, o boneco, a imagem, a animação mostra a manutenção da curvatura. Vejam bem, ele inclinou a coluna vertebral, fez uma flexão de quadril, mas não alterou as curvaturas fisiológicas anatômicas da coluna vertebral. Ele se posicionou para fazer a pegada, executou a pegada e vai fazer o levantamento terra. Mantendo as curvaturas anatômicas fisiológicas da coluna vertebral, a discussão agora é o que acontece nos discos intervertebrais recebendo uma carga tensional, tanto de reto abdominal quanto de eretores da espinha, e mais a carga levantada no terra. O que acontece sobre esses discos intervertebrais? E agora nós podemos perceber disco vertebral entre L3 e L4, L4 e L5, e aqui nós temos os discos intervertebrais, com essa imagem em verde. O que acontece com eles sobre a tensão agora, mas mantendo as curvaturas normais, anatômicas, fisiológicas da coluna vertebral. Sobre alta tensão, haverá uma pressão comprimindo o disco, tanto o disco entre, aqui no caso L4 e L5, e entre L3 e L4, haverá, como nós podemos ver com esses vetores apresentados aqui, essas setas, gerando uma compressão discal, mas detalhe, equilibrada entre os discos intervertebrais, quando se mantém uma curvatura anatômica fisiológica natural da coluna vertebral. Essa pressão, essa compressão discal, ela é normal, ela é equilibrada. Agora vejam bem aqui, o indivíduo alterou a curvatura da lordose lombar, ele acentuou a lordose lombar, e nós vamos agora analisar o que irá acontecer sobre os discos intervertebrais quando não se mantém as curvaturas fisiológicas anatômicas naturais da coluna vertebral durante a execução do levantamento terra. Então eu vou voltar um pouquinho o vídeo aqui, para que nós possamos ter a clara noção. Vejam bem, ele alterou, ele gerou uma lordose lombar, ele acentuou a lordose lombar, e ficou em posição de hiperlordose lombar, e durante a execução do terra agora, nós vamos perceber, vejam bem o que os vetores estão apresentando. A região da L4, L5 e S1, começo do saco. Os vetores estão apresentando e demonstrando aqui para nós que os vetores maiores na face posterior do corpo vertebral, em comparação com os vetores menores na face anterior
do corpo vertebral representam que os discos intervertebrais, quando se gera uma hiperlordose lombar, não consegue se manter uma curvatura normal da coluna vertebral, há uma pressão maior na face posterior dos discos intervertebrais. E isso não é nada bom. Isso é um certo risco, porque não mantendo o equilíbrio da pressão, há uma concentração maior da pressão nesse ponto, gerando uma maior carga compressiva de disco e um maior risco lesivo de disco nessa região. Isso quando se gera uma hiperlordose lombar. Então vejam bem, de novo, uma pressão maior. Agora numa situação diferente, vejam bem, o indivíduo vai fazer o terra, mas ele vai aumentar a cifose torácica. Ele não conseguirá manter as curvaturas normais, acentuará a curvatura de cifose torácica, e a pergunta é o que acontece com os discos. Vejam bem, acentuou a curvatura, aumentou a cifose torácica, não conseguiu manter a curvatura normal da coluna, com uma hipercifose. Vejam bem, ao levantar e suspender o peso com a hipercifose, a pressão sobre discos intervertebrais se faz maior na face anterior dos corpos vertebrais, gerando maior carga compressiva nessa região e maior risco de lesão nesta região. Então esse vídeo ele é bem interessante, pessoal, porque ele nos mostra justamente essa condição. Ao se manter as curvaturas anatômicas normais e fisiológicas da coluna vertebral durante o levantamento terra, nós mantemos uma integridade de disco, mesmo que sob pressão, uma pressão equilibrada. Quando acentuamos a lordose lombar em hiperlordose lombar, nós acabamos gerando uma pressão maior na região posterior da coluna vertebral, dos corpos vertebrais, ou quando acentuamos ainda a cifose torácica, em hipercifose torácica, nós acentuamos a pressão em disco na face anterior, como demonstrou o vídeo. O que seria interessante, então? Manter da melhor forma possível as curvaturas normais fisiológicas da coluna vertebral, e isso é fundamental ao trabalho do abdominal, transverso do abdômen e eretores da espinha. Aqui um ponto ainda importante sobre as curvaturas da coluna vertebral, nós vamos discutir a curvatura da lordose lombar e a associação dessa curvatura da lordose lombar com o posicionamento do sacro, que nós estamos vendo aqui. Então veja bem, a curva lombar que corresponde à coluna lombar. A curvatura lombar corresponde à coluna lombar. Então essa curvatura e vamos analisar. Vejam bem, as vértebras corporais e o sacro, se nós percebermos bem, toda a coluna, particularmente a coluna lombar, se apoia sobre o sacro. Qualquer modificação no posicionamento do sacro irá, devido ao apoio gerado para a região lombar da coluna vertebral, alterar o posicionamento da região lombar da coluna vertebral. Ao alterarmos o posicionamento da região lombar da coluna vertebral, nós estaremos alterando a curvatura da lordose lombar. Então acompanhe aí. Vejam bem, aqui ele apresenta as 5 vértebras fundidas do sacro, o posicionamento do sacro, a inclinação do sacro com horizontal, isso numa condição normal. A base de apoio de L5, que é a primeira vértebra lombar, é uma base sobre um determinado grau, determinado ângulo de inclinação. Isso é normal para permitir que se tenha uma curvatura adequada da lordose lombar. Muito bem. Agora nós temos a coluna vertebral apoiada. Vejam bem, o sacro inclinou à frente. O que aconteceu com a região lombar da coluna vertebral? Ela foi acentuada essa curvatura quando o sacro inclinou à frente, gerando, portanto, uma hiperlordose lombar. O que nós já vimos na imagem anterior, que comprime e gera uma pressão compressiva maior nos discos intervertebrais na face posterior dos corpos vertebrais, ou seja, da coluna vertebral. E aqui agora nós podemos ver o sacro rodando para o outro lado, se posicionando quase que horizontalmente. Vejam bem o que ocorreu com a coluna vertebral na sua região lombar. Foi retificada. Foi gerada uma hipolordose lombar. E isso vai gerar uma compressão maior de discos na face anterior dos corpos vertebrais, ou seja, na face anterior da coluna lombar. Então é importante evitar essa movimentação do sacro, já que ele é a base de apoio para a coluna vertebral. Então vejam bem agora de frente. Se o sacro inclinar lateralmente, nós podemos ver agora que o sacro está inclinado lateralmente, e como ele é a base de suporte para a região lombar da coluna vertebral, essa base de suporte inclinada já gera uma inclinação lateral da coluna vertebral, e essa inclinação lateral se faz com um desvio postural de escoliose. A coluna vertebral estará fragilizada, a coluna vertebral apresentará um desvio postural denominado de escoliose. Vamos seguir em frente aqui. Por outro lado, idem, a mesma situação. Nós temos a mesma situação apresentada. E agora um ponto importante.
o sacro está vinculado à pelve. O sacro compõe um dos integrantes vinculado à pelve e ele também é um dos integrantes da coluna vertebral. Quando a pelve, aí é a discussão importante, quando a pelve se movimenta lateralmente para um lado ou para o outro, fugindo ao alinhamento no plano transversal, há essa curvatura na coluna vertebral que não deveria ocorrer, uma escoliose, um desvio postural para um lado e para o outro. Mas principalmente no plano sagital e visto lateralmente, nós podemos perceber que essa é a curvatura normal, lombar da coluna vertebral, a pelve está em equilíbrio pélvico, e quando a pelve perde esse equilíbrio pélvico, esse posicionamento espacial, como nós vamos perceber agora, vejam bem, a pelve rodou para frente, a espinha ilíaca anterosuperior rodou para frente, fazendo uma anteversão pélvica, nós temos uma inclinação do sacro e, consequentemente, uma acentuação da lordose lombar, entrando em hiperlordose lombar, o que não é adequado. E se a pelve agora rodar para trás, perdendo mais uma vez seu equilíbrio pélvico, porém rodando no sentido oposto, a espinha ilíaca anterosuperior rodou para trás agora, nós temos uma verticalização praticamente do sacro e uma retificação da lordose lombar. Aqui nós temos uma hipolordose lombar por perda do equilíbrio pélvico. Essa perda do equilíbrio pélvico no plano sagital em anteversão ou retroversão pélvica altera as curvaturas naturais, normais e fisiológicas da coluna vertebral, fazendo com que a coluna vertebral venha apresentar fragilidade no seu posicionamento. Como nós vimos no vídeo anterior, é importante se manter as curvaturas naturais e fisiológicas da coluna vertebral durante o levantamento terra. E o que eu estou agora discutindo com vocês, que isso é importante, então, a manutenção do equilíbrio pélvico, com os vários grupos musculares que mantêm o equilíbrio pélvico, impedindo ante- e retroversão pélvica durante o exercício do levantamento terra e do agachamento também. Então esse é um ponto importante para que nós saibamos que essa pelve deve se manter numa posição equilibrada, natural e adequada, para que a coluna sustente mais carga e fique adequadamente posicionada durante o terra e durante o agachamento. Ou seja, evitando essas movimentações de anteversão e essa movimentação agora de retroversão que foi mostrado, ou mantenha, e que venha a manter essa curvatura que é apresentada agora na imagem. Então esse é um ponto importante do terra e do agachamento que nós abordamos hoje. Fizemos um link com o vídeo de ontem também, ajudando aí nessa abordagem anatômica e cinesiológica. Lembrando, para quem gosta de cinesiologia, gosta de anatomia, ontem eu já fiz uma divulgação forte, vou só relembrá-los hoje aqui, que o módulo 2 do curso de Cinesiologia do Treino em Foco será no dia 16 de novembro, às 19 horas, o lançamento desse curso. O lançamento será um hangout aberto no YouTube, às 19 horas, aberto a todos, gratuito. E quem quiser maiores informações, nós temos nesse link do Facebook, Cursos Treino em Foco, onde nós apresentamos todo o material, a divulgação, apresentamos também valores para quem quiser comprar o curso. No dia 16, nós estaremos apenas fazendo um resumo, em torno de meia hora, 40 minutos do curso, apresentando alguns pontos importantes, fazendo um bate-papo com o pessoal no Hangout no YouTube. Mas a partir do dia 16, nós fazendo o lançamento do curso, estaremos já fazendo a venda do curso Treino em Foco. Ok, pessoal? O Treino em Foco de hoje era isso. Espero que vocês estejam gostando dessa semana temática sobre cinesiologia no TRP. Aguardo vocês amanhã, e amanhã nós vamos analisar o exercício de Good Morning, o exercício Bom Dia, um exercício bem interessante e que tem vários vínculos anatômico cinesiológico com o que nós discutimos no vídeo de ontem e no vídeo de hoje. É isso então, um grande abraço, aguardo vocês amanhã. Até lá. Do joelho e não faz a extensão da articulação do quadril. Então aqui nós temos apresentado aí o grupo muscular isquiotibial, que participa do exercício de agachamento, e aqui nós temos o glúteo máximo também sendo apresentado, que junto com os isquiotibiais é